Boa noite. Boa noite, Marcelo, também, a todos que aqui se encontram, tá? Hoje, 27 de setembro de 2021, tá? 19 horas. Então, nós vamos dar início à nossa aula de hoje, tá ok? E de praxe, né, eu sempre gosto de fazer uma pequena recapitulação daqui que nós já vimos conversado com vocês nas aulas anteriores, para que depois a gente possa dar sequência, né, de acordo com a nossa disciplina nesse caso aí, ok? Assim, se alguém tiver alguma dúvida também e quiser depois questionar, né, já fica à vontade depois, a partir do momento que eu acabar de fazer essa pequena revisão. Então, na aula passada, só para a gente poder relembrar, nós falamos um pouquinho a respeito da questão voltada àqueles elementos formadores da própria ciência jurídica, que consideram como elementos do direito. E nós vimos que o direito é voltado para o próprio ser humano, né? Então, nada mais justo que o próprio indivíduo seja um desses elementos que constitui a própria formação dessa ciência. Então, o sujeito, né, nós colocamos na última aula, ele pode ser, ele pode ser constituído tanto de pessoas, né, naturais, nós, pessoas físicas em si, quanto também de pessoas jurídicas. E essas pessoas, né, tanto naturais quanto jurídicas, elas podem atuar tanto no polo ativo quanto no polo passivo sobre determinado ato em si. E nós vimos que aquele indivíduo que atua no polo ativo é aquele que promove um ato. Já aquele sujeito passivo, né, é aquele que vai sofrer o ato, ou seja, sofre uma ação. Então, tanto a pessoa natural quanto a pessoa jurídica pode atuar tanto no polo ativo quanto no polo passivo sobre determinados atos nesse sentido. Vimos também, né, dentro desses elementos também, a questão voltada ao objeto, ou seja, aquele que o indivíduo impõe sua condição, impõe uma vontade sobre nada bem. E esse bem pode ser tanto um bem corpóreo quanto um bem incorpóreo. Bem corpóreo ou bem material, né? São aqueles bens tangíveis, ou seja, apresentam certa materialidade, é um bem físico. Então, tem uma existência física, né? Como já falei, né? Um carro, uma casa, uma parede, uma cadeira, uma mesa e assim por diante. Tá? Então, tudo isso apresenta um aspecto físico onde o indivíduo pode impor uma determinada vontade, ou seja, uma posse, uma propriedade, uma, um, um uso, fruto e etc, etc. Já os bens incorpóreos, né, são aqueles bens imateriais. O que significa isso? São bens intangíveis. Ou seja, são aqueles bens, mesmo que não tenham existência física, eles apresentam o quê? Valores, no caso, um valor jurídico. Então, uma marca, uma patente, né, a questão voltada à imagem do sujeito, a questão do nome, tudo isso, então, apresenta valores que devem ser devidamente respeitados por qualquer indivíduo nesse sentido. Uma vez que seja violado qualquer condição voltada a esses objetos, onde o indivíduo impõe essa condição ou vontade, a pessoa que infringir qualquer ato contrário a essa situação poderá responder tanto por uma indenização, seja por danos materiais ou danos morais nesse sentido. Ok? E, por fim, as questões que envolvem relações entre os indivíduos de modo geral, né, as relações jurídicas entre as pessoas, e as relações que envolvem o sujeito sobre o objeto. Como falei agora há pouco, né, você impor algo a um bem, né, tipo, você tem a propriedade sobre um bem, você está impondo uma condição sobre aquele objeto que ele se encontra. Né? Uma relação de cunho matrimonial, né, uma separação e etc., né, o inventário, tudo isso é uma relação que envolve o quê? Pessoas. Então, envolve também uma questão de relação jurídica. Então, são três elementos que dão essa consistência de formação da própria ciência. É o sujeito, o objeto e as relações jurídicas que podem envolver tanto o sujeito como o sujeito e a relação do sujeito sobre o objeto. Ok? E aí falamos também sobre questões de fontes, né, fontes jurídicas. Nós destacamos a questão das fontes em relação ao quê? Que o direito ele tem como obrigação solucionar conflitos de interesses, né, apresentar soluções para qualquer problema que possa advir entre as relações que podem surgir entre as pessoas de modo geral. E onde buscar essas soluções? É justamente nas fontes do direito ou fontes jurídicas.
E aí essas fontes, nós destacamos dois grupos, né? Aquelas fontes imediatas, que são aquelas em que impõe sua condição imediatamente, né? Impõe uma vontade, né? É, a partir do momento que surge a própria fonte nessa condição, e destacamos quem? As leis, né? E os costumes. Então, as fontes primárias ou diretas imediatas, né, são aquelas fontes que têm força própria, então, impõem essa condição, né, imediatamente. E destacamos as leis e os costumes. Já as fontes secundárias, essas não, né? Ou fontes secundárias, ou indiretas ou imediatas, essas têm uma relação de dependência em relação às anteriores, ou seja, caso aquelas não apresentem tais soluções, essas acabam atuando, né? Elas acabam tendo uma relação secundária, porém também de soluções, né, de solucionar esses conflitos de interesse. Destacamos quais fontes nesse sentido? Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, né? Então, as leis, nós vamos falar um pouquinho mais à frente, depois, em outro momento, né? São aquelas regras de conduta, né, impostas pelo próprio Estado, né, de forma coercitiva, uma vez não cumprindo, poderá sofrer o quê? As devidas penalidades previstas, né, como consequência pelo ato não cumprido dentro da sua obrigatoriedade, ok? Então, a lei é a base, a principal fonte jurídica para tentar resolver tais problemas. Quando não está, né, devidamente viabilizado, né, ou dado pelo nosso ordenamento jurídico, ou seja, pela própria lei, aí nós destacamos aqui os próprios costumes. O que são costumes, na verdade? É essa prática reiterada, né, de cunho social, né, que todos nós aceitamos de uma forma bastante unânime, né, na verdade, de forma espontânea nesse sentido, e acaba se tornando até uma situação obrigatória que todos nós, né, aceitamos, né, dentro de uma sociedade em si, né. E uma vez tendo essa prática reiterada, né, habitual e costumeira, né, ela acaba se equiparando com a própria lei nesse sentido, mas não é lei, tá? Então, é só para a gente poder entender que o costume também tem essa viabilidade para tentar resolver tais conflitos. Destacamos como exemplo na última aula a questão do cheque pré-datado, né? Que na verdade é uma ordem costumeira que todos nós aceitamos, né? E isso pode ser também desenvolvido de outras formas também, né? Você desenvolver um contrato, vincular o preço do pagamento em soja, por exemplo, dependendo da região, né? Aqui no Mato Grosso, por exemplo, tem essa conotação. De repente, em outro estado federado, né, estipula em outro produto, sei lá, cada qual pode estipular de acordo com as suas ordens, né, e com seus costumes nesse sentido. E quando essas duas não têm, né, uma condição de apresentar tais soluções, e aí partimos então para essas fontes secundárias, como a doutrina e a jurisprudência, né? Destacamos que a doutrina nada mais é que esses estudos, né, realizados pelos pesquisadores ou estudiosos da ciência jurídica, né, em qual ele se aprofunda sobre determinada matéria e que, né, ele apresenta uma interpretação, né, de acordo com os seus estudos, né, para justamente apresentar um resultado para uma solução para aquela situação que ele se apresentou como algum problema, né, para ser justamente solucionado. Então, a doutrina também é uma base jurídica como fonte para poder justamente dar essa conotação de soluções para esses problemas que possam advir entre as relações entre as pessoas em si. E, por fim, destacamos, então, a questão voltada à jurisprudência, né? Então, a jurisprudência são, né, essas decisões proferidas pelos tribunais, em forma de acórdãos, né, que, uma vez sendo utilizado para outros casos semelhantes, reiteradamente para outros casos semelhantes, né, acaba se tornando jurisprudência, quer dizer, uma forma de interpretações dada pelos tribunais, né, de forma conjunta, que facilita justamente a interpretação de situações que ainda não foram abrangidas tanto pela lei como também pela própria doutrina nesse sentido, né, e os costumes. Então, a jurisprudência dá essa consistência de interpretação por vários contextos de ordem social para justamente viabilizar um resultado, né,
que venha a contento a solucionar. Aquele que abrange, né, as relações do sujeito, da pessoa, em relação, né, ao Estado, ao país em si. Por exemplo, se o indivíduo comete alguma ilicitude em outro país, alguma irregularidade, o que pode acontecer nesse sentido? Bom, primeiramente ele tem que responder pelo crime que ele cometeu, óbvio. Mas ele pode ser também o quê? Extraditado, ou seja, ser mandado ser expulso do país, né, no qual ele cometeu uma irregularidade ou adentrou de repente de forma ilegal. Então, por normas de caráter internacionais públicas, né, ele terá que ser o quê? Ser dispensado daquele país, ou seja, ser expulso daquele país. E vai ser deportado, extraditado. Né? Se algum político, de repente, né, cometeu alguma irregularidade em seu país, né, ele pode requerer, né, que ele seja aceito em outro país de acordo com as normas de caráter internacionais, ou seja, pode pleitear algum asilo político nesse sentido, tá? Desde que tenha justamente alguma condição, né, de aceitabilidade frente ao país que ele está pleiteando justamente essa sua estadia de permanência naquele outro país. Então, a forma como vai ser feito o trâmite referente à aceitação desse político em outro país é através do asilo político, né? Também são normas de caráter internacionais públicas. A questão de reconhecimento de estados e governos. Quem faz esse tipo de atribuição, né, de regulamentação, é o direito internacional público. As questões fronteiriças, né, entre os países, de modo geral, né, reconhecimento né, dos limites de fronteira, o espaço aéreo, os limites marítimos, esse reconhecimento que se dá também através dessas normas de direito internacionais público. Então, são algumas características que abrangem esse tipo de normas. Tá? Só para a gente poder ilustrar um pouquinho também uma situação, algum tempo atrás, lá na década de 80, mais ou menos, no final dela, praticamente, tá? O continente antártico,
era uma terra de ninguém, praticamente, né? Não tinha, né, nenhum país, por exemplo, que se citava como proprietário daquele continente. Foi criado norma de direito internacional público, tá? Para que os países que tivessem interesse ou que preenchiam determinados requisitos legais, já determinados por essas normas, né, através das suas regulamentações, que tivesse, né, preenchido todos os requisitos necessários, né, que foram justamente elaborados dentro do direito nacional público, podia fazer o quê? Uma extensão territorial lá no continente antártico. Ou seja, por exemplo, não poderia para fins de guerra, né, para exploração de outras situações, né, de cunho econômico, algo do gênero, isso é proibitivo. Agora, para fins de pesquisa, para fins de colonização de uma outra forma que não tivesse justamente essa forma militar, algo do gênero nesse sentido, era dada essa permissão até um determinado período. Então, o Brasil, por exemplo, foi dado a ela também, né, essa chance, e ela preencheu os devidos requisitos para isso. Tá? E nessa situação, o Brasil também tem uma extensão territorial lá no continente antártico para fim de pesquisa, fim de desenvolvimento de estudos, etc, etc. Tá? Então, nós também temos um território, né, nacional dentro do continente antártico, dado por quê? Pela regulamentação, pelas normas de direito internacional público. Então, são alguns exemplos, né, que são justamente destacados dentro dessa regulamentação dada pelo direito internacional público. Então, só para a gente poder justamente ter essa ideia, né, de uma norma externa criada pelo direito internacional. Tá? Nesse caso, direito internacional público. Ok? E também existem normas, né, de direito, de normas externas, no caso, né, só que nesse caso é o direito internacional privado. Tá? O que diferencia em relação ao público? Bom, primeiramente, né, é dado àqueles indivíduos que têm interesses em mais de um país, ou seja, aqueles particulares que têm interesse em mais de um país. Né? Por exemplo, o comércio externo, né, é realizado, por exemplo, pelas multinacionais. Né? Então, a forma que foi estabelecida de regulamentação para esse tipo de relação jurídica foi dado pelo direito internacional privado. Tá? Então, são essas multinacionais que têm interesses, né, de estender parte né, das suas filiais em outros países, a regulamentação quem dá é justamente o direito internacional privado. Existe também uma questão voltada ao princípio do conflito de leis no espaço, tá? Que também é regulamentado pelo direito internacional privado. Como é que funciona essa, esse princípio, na verdade? Tá? Imagina o seguinte, uma multinacional, vamos pegar como exemplo a Volkswagen. Tá? A Volkswagen é uma multinacional cuja sede, né, se encontra na Alemanha. Tá? Então, seu país sede, a sua matriz, se encontra na Alemanha. Uma vez que ela está na Alemanha, né, a lei que ela deve obedecer, qual seria? Vamos ver, vamos começar a participar um pouquinho com vocês agora. Quem tem ideia? Qual lei usaria aqui, professor? Você fala? Não. Uma vez que ela está lá na Alemanha, foi criada na Alemanha, né, uma empresa alemã, qual regra que ela deve cumprir, na verdade? Qual é a lei que ela tem que cumprir? Ela tem que cumprir, considerando que ela esteja aqui localizada no solo brasileiro, uma filial dela aqui. Não. Na Alemanha ela tem que obedecer a lei da Alemanha, né? É isso aí. Por quê? Vocês sabem? Porque ela está situada em território alemão. E uma vez situada no território alemão, é reconhecido internacionalmente como uma lei soberana dentro do seu território, tem que cumprir a lei alemã, certo? Então, a lei alemã é reconhecida internacionalmente pelos outros países, né, que fazem parte da comunidade internacional, tá? E uma vez estando dentro do seu território, ele se torna o quê? Soberano. Ok? Então, ele tem que cumprir a lei alemã. Perfeito? Bom, só que eu falei para vocês, ela é uma multinacional, certo? Então, ela tem interesse em expandir suas filiais em outros países.
Então, vamos supor que a Volkswagen, né, tem interesse em expandir, como tem, né, é uma expansão da sua filial aqui no nosso território, no território brasileiro. Ao adentrar no nosso território, que lei ela deve obedecer? A lei brasileira. Por quê? Brasileira, né, pessoal? Que ela está Por- situada no Brasil. E por isso a lei soberana é a brasileira. Porque a lei brasileira é reconhecida, né, pela comunidade internacional, né, e ao adentrar aqui em nosso território, a nossa lei é o quê? É soberana, tá? Então ela tem que cumprir a lei brasileira. Tudo certo aí. Fala aqui, pode ir falar. Professor, há algum caso em que a lei soberana não é a do país onde eu estou situado? Não, não é que no caso. Existem situações de caráter internacionais, eu esqueci de mencionar também, né? Por exemplo, as embaixadas, né? Esse é direito internacional público também, esqueci de falar, né? Foi até bom ter se mencionado, boa pergunta aí, tá? No direito internacional público, eu vou voltar só um pouquinho, tá? Só para a gente poder retomar essa conversa depois. Então, no direito internacional público, né, ele também regulamenta essas questões diplomáticas, né, entre as embaixadas. O que seria uma embaixada, na verdade? A grosso modo, tá, pessoal? E tem as suas especificações também. Nada mais é que uma extensão territorial de um país dentro do outro país. E isso é regulamentado por quê? Pelo direito internacional público também, tá? Então, no caso de algum nacional, né, daquele país, ao adentrar em nosso país, né, ela tem que respeitar a lei brasileira, que é soberana. Mas se ela adentrar em sua embaixada, ele está dentro do quê? Do território do país de origem. Tá? Então, é a lei que funciona ali, é a lei daquele país, daquele território. Isso vale para todo e qualquer país que tem embaixada de outros países nesse sentido, porque é uma norma de caráter internacional. Tá? Então, nesse caso, não é uma forma de exceção, na verdade é uma regra, tá? Mas que acaba prevalecendo em todo e qualquer país que tem embaixadas em outros países nesse sentido. Tudo bem, Kiber? Tudo bem, professor. Entendeu? Entendi agora. Quem mais? Tem alguém que levantou outra mão aí também. Deixa eu ver aqui. Fui eu, professor. Só que a minha pergunta era parecida com a dela. Eu ia perguntar se tem algum país que a lei dele não é reconhecida internacionalmente. Não, então, é nesse sentido que eu estou querendo dizer, né? É que você pode abrir uma extensão territorial nesse sentido através dessas embaixadas, né? Então, ela dá justamente essa conotação, né, numa extensão territorial do país, né, de outro país, na verdade, para dentro do seu território, nesse sentido aí, tá? Mas quem regulamentou essa situação, tá, foi o direito internacional público, tá? Só para deixar bem claro essa condição aí, tá bom? Alguma dúvida mais? Eu, professor. Fala, Matheus. No caso do Afeganistão, que eles recentemente foram tomados, antes de eles serem tomados, eles tinham um código de leis, era reconhecido internacionalmente, era? Sim. Então, como agora eles foram tomados e muitos governos não reconheceram o Talibã como uma forma de governo, como que fica a questão das leis lá, no caso internacionalmente? Pois é. Então, um problema grave agora, né, de uma crise internacional nesse sentido, né? Porque você mesmo mencionou, né? Existia um governo lá, né? Sobre forma de reconhecimento, né? Através da força americana que lá se encontrava, né? Mas tinha esse reconhecimento desse governo local. E uma vez que a força americana acabou saindo de lá, né? Empenhou-se justamente essa outra forma de governo, né, através do Talibã. E muitos países acreditam que o Talibã, né, ele faz parte justamente de um grupo terrorista, né, que é muito mais grave ainda essa situação. Não é simplesmente você ter um opositor, não, você tem um opositor que tem um histórico, né, de problemas, né, em relação à gravidade, ao qual ele se colocava lá, né, se opunha, né, através de massacres, através de uma forma religiosa bastante ortodoxa, né? Então, situações bastante graves nesse sentido aí, que não é reconhecida
pelo mundo ocidental, vamos dizer assim, né? Dá esse reconhecimento pelo Ocidente, de modo geral, né? Apesar que, como eu já falei, a Rússia e a própria a China, se não me engano, né, acho que já estão dando justamente um aval para esse tipo de governo que lá se encontra, tá? Mas a demais comunidade internacional ainda não. Então existe o órgão de defesa da própria ONU, né, que deveria se manifestar referente a isso, mas até agora, né, o que se viu foi uma manifestação muito tímida ainda referente a isso, né? Tanto que existem ainda situações que eles não têm um livre comércio, que eles não têm ainda, né, estrutura de ligação, né, seja através das suas fronteiras ou através, né, do espaço aéreo para as pessoas poderem se locomover, né, para outros países nesse sentido. Existe uma proibição geral, né, de poder sair do país, de modo geral. Informações que lá se encontram são bastante obscuras ainda. Então é complicado, realmente é complicado. Então o reconhecimento de forma absoluta, como a gente tem sobre os demais países, lá ainda não tem essa forma ainda. Como é que vai se proceder? É difícil a gente avaliar, né? Como é que vai ser esse reconhecimento, né? Porque, queira que não, uma vez que você tem um grupo, né, que controla um determinado país, e esse grupo, existe um estigma, né, está atrelado a ele em termos de terrorismo ou algo do gênero nesse sentido, fica complicado. Então é difícil até para a gente poder dimensionar o que vai ocorrer, de que forma, né? Como é que vai ser as relações diplomáticas, né? Vai proceder daqui para frente em relação ao Afeganistão. Então é difícil, né? É uma coisa assim meio fora da lógica para nós aqui no mundo ocidental até então. Então é difícil até para a gente poder dizer, né? E tem que ter um cientista político, na verdade, para tentar decifrar alguma coisa nesse sentido, mas mesmo assim eles estão em dúvida. Eles não têm algo né, que ampare, né, dizer, não, eles estão falando que vão agir dessa forma diferente, isso aqui, mas a gente já sabe que tem muitas coisas lá que voltaram, né, na época medieval, né, as mulheres não podem, né, estudar de repente, hoje eu vi uma reportagem, inclusive, de uns meninos que estavam passando fome, na verdade, lá, uns adolescentes, e roubaram uns pedaços de pães lá. E, de repente, o que eles fizeram? Justamente pegaram esses meninos, amarraram um poste em praça pública lá e deixaram lá amarrado. Então, vai totalmente contrário, né, às convenções de ordem internacionais por direitos humanos, aquela questão toda. Como é que vai ser, né, feita essa represália, se é que vai ter alguma, né, se vão manifestar, né, vão fazer algum impedimento referente a esse país, que quer que não, a própria sociedade civil daquele país vai acabar sofrendo já algumas retaliações nesse sentido, né, se não seguir de acordo com a religião, de acordo com, né, com a própria cultura um pouco mais, né, rigorosa que eles têm por lá agora, então é difícil. É difícil a gente falar alguma coisa, mesmo porque a gente está do lado de cá, né? A gente não tem a informação concreta de tudo que acontece para aquela situação, né? Nós sabemos que o Brasil abriu fronteira para qualquer Afeganistão que consiga sair de lá, né? Para poder vir para cá, ter uma outra vida, aquela questão toda, mas eles conseguem sair? Esse é o problema. Vocês entenderam então? Então é difícil, até a questão desse reconhecimento. É difícil, até para a gente poder manifestar algo nesse sentido. Então, tem a comunidade internacional se impor, né, fazer, cumprir essas regras que valem para tudo e qualquer país, de cunho, né, humano, vamos dizer assim, de direito internacional, né, dos direitos humanos, para poder justamente ter pelo menos uma certa nivelação, né, referente de tratados, etc., nesse sentido aí, em relação àquele país agora. Tudo bem, Matheus? Sim, professor. Tá, mas eu não sei de precisar o que vai acontecer, não. É difícil mesmo. Tá? Bom, então essa é uma outra consideração que eu falei dentro do direito internacional público, tá, Gilson?
Então, nós estávamos falando na questão do direito internacional privado em relação ao princípio do conflito de leis no espaço. Tá? Então, uma vez que, né, essa multinacional, como a Volkswagen, né, ao adentrar em nosso país, ela tem que respeitar justamente a legislação brasileira, uma vez que, dentro do nosso território, né, a nossa legislação ela é soberana e é reconhecida internacionalmente por todo e qualquer país nesse sentido. Tá? Então, qualquer estrangeiro que vier para cá tem que sucumbir às leis nacionais, a lei brasileira nesse caso. Tá? Mas vamos supor que, né, nessa situação, pode haver uma certa forma, né, conflituosa entre essas duas legislações, entre a alemã e a brasileira. Em que sentido eu quero dizer isso? Vamos supor que essa empresa alemã contrata, seja lá um técnico, um gerente, seja lá quem for, né, lá na Alemanha. Só que é sucumbido a ele, né, de vir ao Brasil, para trabalhar aqui no Brasil, para desenvolver, né, seu produto, tecnologia, sei lá o quê, tá? Só que ele foi contratado na Alemanha. Ao permanecer aqui no Brasil, tá, pode ser que alguma situação, seja, sei lá, qual situação for, estou colocando uma forma bastante hipotética aqui, tá? Eu não conheço a lei alemã, então não adianta eu falar qualquer coisa aqui. Então, só para a gente poder exemplificar essa situação. Que haja algum conflito de ordem trabalhista, por exemplo, tá? Que na Alemanha é permitido determinada coisa, aqui no Brasil é outra, né? E aí pode haver um choque entre essas duas legislações. Aí vem aquela questão, qual lei deve prevalecer, né? O cara foi contratado na Alemanha. É interessante que essa empresa permaneça aqui no Brasil. Por quê? De repente vai enaltecer a nossa indústria, né? Dar maior empregabilidade, viabilizar a questão de tecnologia, quer dizer, vai dar N fatores, né, favoráveis à permanência dessa empresa aqui da Alemanha, aqui no Brasil, né, principalmente com essa troca de informações, né, tecnologia, etc, etc. Mas, como falei, existe essa ordem conflituosa entre essas duas legislações, alemã e brasileira, por exemplo, de cunho trabalhista, que eu estou colocando como exemplo aqui, hipotético nesse sentido. Tá? Bom, uma das características da ordem, né, privada, né, nesse caso do direito internacional privado, é uma certa flexibilidade da lei. Tá? Ou seja, a lei brasileira ela não vai perder a sua soberania, né, ela permanece, tá? Independentemente da condição que foi proposta para essa empresa em si. Porém, como já falei, né, existem alguns interesses, né, que essa empresa permaneça, ou esse funcionário permaneça aqui no Brasil por causa dessas situações, né, de troca de informações, etc, etc. Então, pode haver uma certa flexibilidade entre essas duas normas, entre a lei alemã e a lei brasileira, aqui no nosso território, para que justamente o quê? Atendam, né, os interesses necessários para poder justamente manter a empresa, o funcionário, algo nesse sentido. Tá? Então, essa forma de regulamentação, né, dentro dessa flexibilidade, entre essas duas normas, tá, quem faz é o direito internacional privado, para fazer justamente o quê? Um ajuste para que tudo, né, façam de uma maneira bastante benéfica entre essas duas legislações e que se adequam justamente à condição ao qual foi a contratação dessas duas, dessa empresa em si no nosso território, através de um contrato que facilita justamente sua permanência aqui. Tá? Então, essa é uma forma de regulamentação de conflito de leis no espaço, que a gente chama. Tá? Quem faz é o direito internacional privado. Tá? Uma outra exemplificação, exemplo que eu gosto de colocar também, é que alguns anos atrás houve também um conflito, né, entre duas multinacionais, tá? Entre duas empresas de construção de aviões, para vocês terem uma ideia. Tá? Uma canadense, conhecida como Bombardier, tá? E a outra a nossa brasileira aqui, a Embraer. O que aconteceu entre essas duas empresas, nesse conflito entre essas duas empresas? A empresa brasileira entrou com um pedido na Corte Internacional, né, em relação ao comércio externo, dizendo que a empresa canadense, Bombardier, estava cometendo concorrência desleal
entre a relação da comercialização de seus produtos. Tá? O que estava acontecendo? Foi comprovado, na verdade, que a Bombardier estava recebendo subsídios, né, na construção dos seus aviões, dos seus jatos lá, para comércio. O que acontece? O governo canadense estava subsidiando, ou seja, estava isentando questão de impostos, né, dando toda uma condição favorável à empresa canadense para poder justamente baratear o custo de produção dos seus jatos, né, dos seus aviões, e com isso remetia o quê? Um preço menor ao comércio externo. Isso, né, é proibido dentro do comércio externo, ou seja, isso estava promovendo o quê? Concorrência desleal. E foi devidamente comprovada essa situação. Tá? E a Corte Internacional de Comércio Externo, justamente o quê? Deu um veredito a essa situação, dizendo o seguinte, ou sentenciando a Bombardier na seguinte situação: caso ela não se adequasse, de acordo com as normas internacionais de direito privado, para fins de comercialização dos seus produtos, ela poderia ficar o quê? Proibida de fazer justamente esse tipo de comércio. Tá? Então, essa situação, tá? A regulamentação, quem deu foi o direito internacional privado. Então, são alguns exemplos que eu coloco aqui para vocês, só para a gente poder entender justamente o funcionamento desse tipo de normas. Tá? Como falei, são normas externas. Tá? Aí existe tanto o direito internacional de âmbito público ou o direito internacional privado. Tá? Cada qual tem essas características em si. Ok, gente? Alguma dúvida dessas normas internacionais? Alguém queira manifestar alguma coisa? Podemos seguir? Então, uma água só para olhar a boca aqui. Ok, então, podemos prosseguir? Bom, então essas normas de caráter externo, né, direito internacional. Existem também, então, as normas de caráter interno, que são conhecidas como direito nacional. Tá? E ela também divide-se em dois grupos, tá? O direito público e o direito privado. O que caracteriza cada uma delas? Tá? A caracterização se dá através do quê? Da própria norma. Tá? Então, a norma, no âmbito público, tem uma característica, e a norma, no âmbito privado, tem outra característica. Qual é a característica de uma norma de âmbito público, ou seja, dentro do direito público em si? Elas são conhecidas como normas imperativas. Tá? O que seria uma norma imperativa? Uma norma rígida, uma norma de imposição, de império mesmo, tá? De imposição, impõe a sua condição. Tá? Então, existe uma forma de conduta que se torna o quê? Obrigatória, sem margem para discussão. Então, impõe a sua condição de forma bastante coercitiva. Então, existe até um termo jurídico que nós mencionamos da seguinte forma: a norma deve ser assim seguida. Então, existe uma imposição. Tá? Existe uma condição bastante obrigatória referente ao seu cumprimento. Então, a norma de direito público, ela é imperativa. Tá? Ela é uma norma rígida. Já no âmbito privado, a norma tem uma outra característica. Tá? Ela, desde ser imperativa, ela passa a ser o quê? Mais flexível. Tá? Uma norma que dá uma condição um pouco mais de análise referente ao seu cumprimento nesse sentido. Então, ela tem uma característica chamada normas supletivas. Tá? Eu vou colocar um exemplo aqui para ficar bem claro essa distinção de uma coisa e de outra. No âmbito privado, tá? Só para vocês terem uma ideia, o contrato ela tem uma característica, tá? De que, né, de várias formas o contrato tem, uma delas é a sua, nós chamamos de bilateralidade. Tá? Então, no âmbito privado, o contrato ele pode ser bilateral. Então, ele tem essa característica da bilateralidade. O que significa isso? As duas partes podem o quê? Transigir. As duas partes podem o quê? Manifestar seu ato de vontade. Então, vamos supor, um contrato de compra e venda. Tá?
eu tenho a figura do comprador e eu tenho a figura do vendedor. Então, o que eles podem estipular? Bom, cada qual vai estipular o que é de interesse relacionado a esse contrato. Então, vamos supor que o comprador vai estipular a forma de pagamento, vai estipular prazo, né, em relação, né, às prestações, sei lá o que. Tá? Já o vendedor ele vai estipular uma multa, caso o atraso referente ao pagamento, a entrega do produto. Quer dizer, cada qual, né, os dois, na verdade, manifestam o quê? De acordo com os seus interesses. Por isso que o contrato se torna o quê? Bilateral. Que foi transigido entre essas duas partes, acaba se tornando o quê? Lei entre eles. Tá certo? Tem que ser respeitado. Por quê? Os dois manifestaram que bem, né, e foi de seus interesses nesse sentido. Então, no âmbito privado, o contrato tem essa característica. Tá? Então, ela é bastante flexível. Né? As duas partes podem se mencionar o que bem entender referente ao que for acordado entre eles dentro desse contrato. Já no âmbito público, tá, é diferente. No âmbito público, essa questão da bilateralidade já não vai existir. No caso, o contrato se torna o quê? Unilateral. Tá? Em vez de ser o bilateral que tinha lá no âmbito privado, no âmbito público ele se torna o quê? Unilateral. Se é unilateral, somente o quê? Uma das partes impõe sua vontade, certo? Quem é essa parte? Pergunto a vocês agora. O governo. É isso aí, é o Estado, é o governo, é o poder público, tá? Então, o poder público impõe a sua condição, né? Ele impõe o que ele achar que é pertinente, de acordo com as regras da lei, óbvio. Exemplo, contrato de licitação. No contrato de licitação, né, ele não dá margem para você discutir, né, a sua condição, a sua vontade. Não, já é imposta, já é determinante. Quem determinou as regras é o próprio poder público, né, o próprio Estado, o próprio governo nesse sentido. Ou você, né, se você tiver interesse de participar de algum certame no âmbito público, ou você sucumbe, né, às regras ditadas por esse contrato, ou você está fora. Então, não deu a condição para você manifestar o seu ato de vontade. Então, só colocou uma posição de uma única das partes, que é o poder público. Ou você se adequa a essa condição, ou você não participa. Então, são uma das características que abrange justamente esse tipo de normas. Tá? No âmbito público, existe a imposição, normas imperativas. No âmbito privado, né, essa flexibilidade, normas supletivas. Entendido, então? Então, essas são as características que abrangem esse tipo de, né, de contexto frente a uma área pública, frente a uma área do âmbito privado. Entendido a parte da característica da norma nesse sentido aí? Se ninguém manifestar, vou seguir, ok? Bom, e aí, nesse caso, então, dentro dessas áreas, seja no âmbito público privado, nós destacamos algumas matérias jurídicas que fazem parte justamente dentro desse contexto, tá? Então, no âmbito público, só para a gente poder definir algumas delas, né? Para a gente poder caracterizar algumas situações que abrangem essas normas imperativas, nesse caso. A primeira principal delas é o próprio direito o quê? Constitucional. Tá? Direito constitucional. Representado por uma legislação através do quê? Da nossa Constituição Federal. Quem de vocês já leu a Constituição? Tem alguém aí? Enorme, não, é cansativo. É enorme mesmo, né? E ela é bastante abrangente, na verdade, tá? Mas é de suma importância. Por que é de suma importância? Porque é a lei maior do nosso país, né? A lei máxima. E por que qual que é essa importância? Porque tudo que é criado, né, elaborado, competências, né, tudo tem que estar o quê? Embasado na Constituição.
Então, qualquer norma, qualquer órgão, qualquer situação que são criadas dentro do nosso território, tem que ter o quê? Embasamento constitucional. Caso não tenha, né, por exemplo, uma lei que for criada, não tiver embasamento da Constituição, essa lei se torna o quê? Vocês sabem? Essa lei se torna o quê? Não entendi a pergunta, professor. Se uma lei, ao ser criada aqui em nosso território, tá, dentro do território nacional aqui, não tiver embasamento da Constituição, que essa lei é? Ela é inválida. Isso aí, é uma lei inválida, ou seja, uma lei inconstitucional. Tá? Não tem validade nenhuma. Tá? Ela perde total eficácia referente à sua condição. Então, tudo que é criado em nosso território tem que ter embasamento constitucional, que não tem validade alguma. Então, essa é a importância da própria Constituição. Então, tudo rege, né, referente ao funcionamento do nosso Estado brasileiro, tem que estar embasado na Constituição. Tudo. Quando eu falo tudo, é tudo mesmo. Tá? Então, se a gente fizesse, por exemplo, uma pirâmide governamental aqui, né, então vai ter algumas camadas dentro dessa pirâmide. Então, vamos supor, na primeira situação, nós vamos ter os órgãos chamados órgãos independentes. Só para colocar um exemplo aqui para vocês, tá? Quem são esses órgãos independentes? Pelo menos teoricamente falando, né? Porque a gente, na prática, a gente vê que é um pouco complicado, tá? É o próprio poder, o quê? Os poderes criados pela própria Constituição, tá? Os 3 poderes, poder executivo, legislativo e judiciário. Por que eles são independentes? Porque são independentes um do outro, cada qual pode atuar de uma forma independente, tá? O que existe entre eles é justamente o quê? É um controle de ordem o quê? Constitucional. Então, se a gente fizesse a pirâmide governamental através desses órgãos em si, o ápice dessa pirâmide teria o quê? A nossa Constituição, assim de todo e qualquer órgão que são criados dentro do nosso território. Tá? Então, o controle referente a esses poderes criados pela própria Constituição, tá, é um controle de ordem o quê? Constitucional, um controle constitucional em si, tá? De suma importância, que é a nossa Constituição. Quem faz esse estudo é justamente essa disciplina jurídica chamada direito constitucional, tá? Então, tudo que for alegado, constituído, função, competência, divisão de órgãos, né, tudo essa situação, garantias individuais, né, voltado ao próprio ser humano nesse sentido, tudo isso é dado pela nossa quê? Constituição Federal de 88, tá, pessoal? Só para vocês entenderem, tá? Nós já passamos por várias constituições, tá? Então, são normas rígidas, ela não muda. O que pode ter, como nós temos na nossa Constituição, o que é? São emendas constitucionais, são enxertos que vão colocando de legislações para complementar a Constituição. Isso é totalmente inviável nesse sentido, tá? Porque vai enchendo um monte de situações e vai virar uma coxa de retalho. A Constituição, na verdade, é uma linha mestra que tem que ser seguida do início ao fim, tá? E isso que mostra justamente essas competências todas referentes às suas funções de atribuições dadas por ela nesse sentido, ok? Então, são normas rígidas, são normas pétreas, que nós chamamos. Então, a Constituição Federal é a nossa Magna Carta, né, a nossa lei suprema nesse sentido, ok? Além do direito constitucional como direito público, nós temos também, podemos colocar como exemplo, o direito administrativo, tá? O direito administrativo também é um ramo do direito público, tá? Que vai justamente o quê? Viabilizar, né, a própria gestão pública, né, o gestor público. Então, todo ato administrativo, né, está atrelado justamente dentro dessa disciplina jurídica chamada direito administrativo. Então, quem for contratar junto ao poder público, né, ou prestar algum concurso público, tem que ter conhecimento sobre direito administrativo. Então, quem for gestor público, por exemplo, o servidor público, tem que tomar conhecimento referente ao direito administrativo. Está tudo lá referente à questão voltada à administração pública. Então, nada mais é também que o quê? Uma ramificação dessa ciência dentro do direito público, tá? Então, só um alerta, não sei se vocês que pretendem ou não no futuro, né, prestar algum concurso, leiam justamente essa matéria jurídica chamada direito administrativo, que é tudo relacionado a concursos, tá, pessoal? Tudo relacionado a questão voltada a diferença em relação às outras matérias jurídicas, né, outras legislações em si, que ela não é uma legislação codificada, tá? Ela não apresenta nenhuma
um código em si, não existe um código administrativo, tá? Existem, sim, matérias ou leis mais específicas para cada ato administrativo em si. Por exemplo, existe falei agora há pouco, né, do contrato de licitação, né? Então, a lei de licitação, a lei 8.666/93, a licitação pública federal, é uma lei específica para contratos de licitações. A lei sobre servidor público, uma lei sobre bens públicos, uma lei, quer dizer, cada ato administrativo desse tem uma lei específica que justamente faz o conjunto sobre direito administrativo nesse sentido. Então, cada autor, né, se você pegar algumas obras voltadas para essa ramificação do direito, vai abordar de uma maneira diferenciada daquilo que ele acha, né, de acordo com o seu entendimento e apresentação. Então, por exemplo, se eu pegar o Eli Lopes Merez, é um desses autores, tá? Ele pode começar com o princípio da administração pública, né, sobre, sei lá, servidores públicos, então, cada qual, né, a Maria Zanello de Pietro é uma outra também que pode mencionar de uma forma, né, diferenciada do Eli, Celso Ribeiro Basso, Antônio Bandeira de Mello. Então, são vários desses autores que podem abranger de uma forma bastante diferenciada. É diferente, por exemplo, se eu pegar no Código Civil, né, pelo direito civil através do Código Civil. Então, ele vai começar do artigo 1º, vai ter ali até o artigo 2000, vai pedrado nesse sentido aí. Só que cada autor, nesse sentido, ele vai começar, né, caso ele tenha feito justamente a menção dessas disciplinas, ele vai começar lá no artigo 1º e vai até o final. Então, se eu pegar na Maria Helena Diniz, ela vai começar do artigo 1º, né, ela tem uma enciclopédia, para vocês terem uma ideia, tá? Então, ela vai começar nesse sentido. Salvo Venosa, né? Silvio de Salvo Venosa também vai começar do artigo 1º e vai até não sei o quê. Quer dizer, cada desses autores, cada qual, né, vai seguir justamente essa sequência, porque existe justamente uma legislação codificada, um código. Já o direito administrativo, não. Tá? São leis esparsas, são leis específicas, né, que vai mencionar sobre o assunto, mas dentro da qual, na forma de entendimento de cada autor nesse sentido aí. Então, um pouquinho mais dificultoso nesse sentido, tá? Mas quem tem interesse já começa a praticar justamente essa leitura dentro dessa disciplina jurídica em si, ok? Além, então, do direito constitucional, que eu já mencionei, né, o direito administrativo agora também, podemos mencionar também o direito processual, né? O direito processual também faz parte do direito público, né? Então, é uma norma rígida também. Mas o que é, dentro das suas características, o direito processual? Bom, para você poder invocar, né, um direito ou mesmo alguma obrigação, né, você tem que invocar quem? Né, a competência do direito judicial, do poder judiciário. Por que o poder judiciário? Aí, tá vendo? Eu vou começar a fazer interligação nesse sentido, porque foi a própria Constituição outorgou poderes a esse poder, né, ao poder judiciário em si, poder o quê? Julgar, né, os interesses de direitos e deveres de cada um de nós, de cada cidadão dentro da sociedade. Só que para você invocar, ou seja, manifestar algo ao poder judiciário, você tem que cumprir determinados procedimentos legais. Quem faz esse estudo e análise é o direito processual. Por quê? Existe todo um procedimento legal para poder você invocar, ou seja, solicitar auxílio do Poder Judiciário para analisar o direito ou o dever de cada cidadão nesse sentido. Quem faz essa análise é justamente o quê? Essa disciplina jurídica chamada direito processual. Tá? Então, o direito público também voltado justamente dentro dessa ordem jurídica nesse caso. E só para finalizar o direito público, tá? Vou falar só mais um aqui para vocês, depois vocês procuram lá na apostilinha que eu já mencionei, ou nos vídeos também, que tem outras disciplinas jurídicas que podem justamente dar essa conotação de entendimento do que é o direito público, tá? Vou falar um pouquinho do direito penal, tá? O direito penal também é uma outra ramificação dentro do direito público, né, da ciência jurídica, que tem como característica o quê? Apresentar a tipificação de um ato ilícito provocado pelo sujeito, né, e apresentar o quê? Estou fazendo bem resumidamente, tá, pessoal? E apresentar o quê?
a sua respectiva punição, penalidade. Então, no direito penal, você tem um tipo, né, ilícito caracterizado dentro da própria legislação em si e a apresentação aqui da respectiva punição para quem pratica esse ato ilícito. Por exemplo, matar alguém. Matar alguém, existe uma tipificação dentro do Código Civil, de acordo com o artigo 122, que diz o seguinte: matar alguém significa homicídio, tá? Homicídio. Qual que é a punição referente a isso? É sua reclusão. Isso pode variar de 6 a 12 anos, 6 não sei o quê, vai de acordo com a gravidade do ato em si praticado pelo sujeito. Então, a tipificação reconhecida por lei é reconhecido como homicídio, tá? E essa notificação de matar alguém. De repente, a pessoa comete roubo seguido de morte, né? É uma outra tipificação. Quem conhece essa? Latrocínio? Latrocínio. Tá? Isso mesmo lá dentro também. É latrocínio. Então, aí você vai o quê? Vai aumentar ou vai diminuir a pena? Vai aumentar, será? Por que vai aumentar, Daiane? Porque primeiro ele já tinha, no caso, juntou duas coisas, né? Roubo, sei lá, e matou a pessoa. Aí tem duas coisas envolvidas. É isso Eu aí. acho que é isso. São 2 atos ilícitos cometidos pela pessoa, né? Ele roubou e matou. Não é verdade? Nada mais justo que o quê? Você agravar a pena, você aumentar essa pena. Tudo bem? Porque é uma somatória de 2 atos ilícitos. A pessoa roubou e matou. Então, nessa condição, houve o quê? Uma junção de 2 atos ilícitos. Nada mais justo que a pena seja o quê? Aumentada. De repente, o indivíduo, não é o caso aqui agora, né? Mas de repente a pessoa está no determinado lugar, né? No lugar público, de repente, que começa a metralhar um monte de gente, né? E começa, sei lá, matar umas 15 pessoas lá. Que tipo de ato ele cometeu, vocês sabem? Terrorista, não é? Terrorista? Se ele matou 15 pessoas, é um atentado, não é? É um atentado, mas tem um nome específico. Chacina? 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 É o nome mais popular, né? Na verdade, isso é conhecido, a tipificação referente a esse ato, tá? É conhecido como genocídio, tá? A pessoa cometeu genocídio, quer dizer, matou, né, várias pessoas ao mesmo tempo. E esse aí, vai aumentar ou não a punição referente a esse ato? Eu acho, o senhor fala aumentar A punição. por pessoa? Aumentar o ato que ele cometeu. A punição pelo ato que ele cometeu. O que você acha? Professor, não ouvi direito, o senhor pode repetir? Professor, eu acredito que aumenta. Aumenta sim. Eu estou falando sobre a questão da pessoa matar várias pessoas ao mesmo tempo. Isso é conhecido como genocídio, tá? Dentro da tipificação. Tipo, ele cometeu apenas um crime, por assim dizer, porém foi em grande escala. Pois é, ele fez justamente por atacado, vamos dizer assim, né? Então, nesse caso, houve o quê? Uma progressão referente à punição que a pessoa cometeu. Não é verdade? Nesse caso, nada mais justo que a pena dele seja o quê? Bastante alta. Então, existe, como eu falei para vocês, a cada ato criminoso provocado pelo sujeito, existe uma tipificação, um tipo de crime. Vai ser dado um nome, vai ser dado um tipo. E cada tipo desse, tá, vai ser justamente o quê? Né? Apresentado uma devida punição. Fala, Vitor. Tá, professor. A gente tem um limite de tempo de ficar em preso, né? De tempo de prisão. Que é, acho que 35 anos? Se eu tô enganado agora? 30. 30. Tá, o que adianta aumentar mais a pena? Tipo, grandes crimes que acabam com 100 anos ou a mais até. O que adianta ser tão alto, sendo que só vai ser 30? Aquela questão, chama-se progressão de pena também. Essa é uma outra situação, né? Geralmente, a limitação que se faz referente à punição da pessoa não pode ultrapassar de 30 anos, mas isso é somatório de penas, né? A pessoa comete tanto crime na vida, isso pode ser somado, tá? Mas vai ser estipulado, né, uma situação de limite também referente a isso. Agora,
existe aí eu vou entrar em outro campo, tá, pessoal? Não é o caso de vocês aqui, vocês entenderem. Eu vou entrar no âmbito jurídico mesmo, do direito penal, tá? Aqui também não é muito a minha área, mas diz a questão da progressão de pena, né? Caso a pessoa tenha bons antecedentes, residência fixa, emprego, não sei o quê, acaba ficando de 1/6 referente à punição inicial, não sei o quê. Mas se a pessoa tem a somatória referente a ela, isso pode ser incluído na questão da permanência dos 30 anos ainda. Você entendeu? Então, por mais que a pessoa cometeu não sei quantos crimes lá que a pessoa cometeu, né? Tá, então deu o limite de 30 anos. Mas ele tem N situações que pode ser abonado durante esse período. Mas se ela vier a cometer, isso vai ser somado depois, né? A pessoa vai permanecendo. Você não tem como, tá? Porque ele cometeu novos crimes também. Entendeu? E acaba ficando praticamente perpétua a situação da pessoa nesse sentido aí. Tá? Mas o limite geralmente é 30 anos. Tá? Mas é isso, a gente tem que falar sobre a questão de progressão de pena, a ação de licitude, de exclusão de licitude, quer dizer, tem N fatores aí que acaba dando essa questão também. Tá? E não é o caso aqui agora. Só para a gente entender que existe uma disciplina jurídica de âmbito público, conhecido como direito penal, que dá justamente isso, né? Aplicação, uma tipificação de um ato criminoso praticado pelo sujeito, e aí a sua respectiva punição a cada ato nesse sentido. Tudo bem? Tudo certo, senhor. Beleza. E vamos partir agora para o âmbito privado, tá, pessoal? Então, eu só estou colocando algumas situações para entender o que é direito público, tá? E no âmbito privado, que eu falei agora há pouco, né, a norma é um pouco supletiva, então ela é mais flexível referente ao seu cumprimento nesse sentido. E aí nós destacamos algumas disciplinas jurídicas que fazem parte justamente desse rol, dessa área. Por exemplo, o direito civil, né? O direito civil é uma das principais disciplinas jurídicas voltadas justamente do direito privado. Tá? O que trata o direito civil? As relações jurídicas entre os particulares, de modo geral. Tá? E, como já foi falado, existe dentro do direito civil uma codificação, ou seja, existe um código civil. Tá? E esse código civil divide-se em duas partes, para vocês entenderem. Existe a parte geral e a parte especial. Tá? Vamos trabalhar com vocês alguma parte, né, voltada ao direito civil aqui, dentro do código, na parte geral, quando a gente fala sobre as pessoas, tanto da pessoa natural quanto da pessoa jurídica, né, é a área mais interessante de vocês nesse sentido aí. Então, além das pessoas, existe também a parte, dentro da parte geral, a questão voltada aos objetos, né, os bens, no caso. Aí vem os bens, já foi falado, bens corpóreos e incorpóreos, mas existem outras subclasses de bens consumíveis, inconsumíveis, divisíveis, indivisíveis, reciprocamente considerados, N fatores, N espécies de bens também que fazem parte desse conjunto, tá? E, dentro dos elementos ainda, tem as questões voltadas aos negócios jurídicos, tá? E esses negócios jurídicos envolvem questões de atos e fatos jurídicos, vocês terem uma ideia. E na parte especial, que é uma parte mais específica, referente a essas questões dessas relações jurídicas. Aí vem aquela questão ao direito de família, por exemplo, né, tipo de relação, né, de contrato de casamento, né, que, né, seja por os três regimes de casamento que eu já passei para vocês aqui, né? Aliás, são 4, na verdade, né? Bens, regime de comunhão universal de bens, parcial de bens, né? Separação total de bens, a questão do direito sucessório, né? A questão de heranças, inventário, o direito das obrigações, envolve a questão de contratos, né? Direito das coisas, a questão de posse, propriedade, né? E etc, etc. Tudo isso faz parte dentro dos direitos civis na parte especial, tá, pessoal? Então, são bens, estou com bens na cabeça agora. São ações dentro das relações jurídicas que envolvem justamente a parte especial do Código Civil nesse sentido,
ok? Existe também, né, dentro do direito privado, né, o direito empresarial, também conhecido como direito comercial, tá? Que vai tratar justamente da figura do comerciante, né, do empresário em si, e dos atos de comércio, né? Fala de atos de comércio na questão, por exemplo, os tipos societários, né? Aí vem as sociedades anônimas, por código de responsabilidade limitada, vem as indústria e comércio, comanditas, né? Vem também títulos de crédito, aí vem a questão da lei de cheque, já falei alguma coisinha com vocês aqui, duplicatas, nota promissória, letra de câmbio, então tudo isso também está voltado justamente dentro dessa área de direito empresarial, tá? E por fim também, né, acho que vocês já tiveram, né, o direito do trabalho, né? Acho que vocês já viram também essa disciplina jurídica, e tem um adendo que eu quero falar sobre direito de trabalho na seguinte condição, tá? Muitos autores, né, adotam que o direito de trabalho pertence justamente à área do direito privado, por quê? Porque existem normas de caráter quê? Flexíveis, né? Principalmente hoje, né, nas questões da pandemia aí, né, as relações de patrões e empregados se tornam bastante flexíveis nesse sentido, na forma de contratação, né? O trabalho também virtuais, né, home office, essas questões todas, então isso viabilizou justamente essa condição. Então, nesse caso, a norma como característica, ela se torna bastante flexível. Só que você pode encontrar alguns autores que entendem o direito de trabalho dentro do âmbito do direito público, tá? Por quê? Porque existem normas de caráter rígido referente a isso. Em que sentido? De repente, né, você ao ser contratado, você tem direito a algumas situações que não modificam, né? Por exemplo, ao ser contratado, você tem direito ao salário, né? A direito a férias, 13º, hora extra, caso tenha necessidade, né? Descanso semanal remunerado. Então, N fatores que é uma imposição, né? Existe essa condição já pré-estabelecida em lei nesse sentido. Então, é uma norma rígida. Então, ela poderia estar envolvida justamente dentro do âmbito público nessa condição. Já outros entendem que é um caráter misto, né? Então, ela envolve tanto público como privado. Então, alguns autores adotam que ele é um caráter misto. Como falei para vocês, o direito ele é discussão, né? Não tem uma única forma de pensar, não tem uma única situação a ser analisada. Você tem que abranger várias áreas, vários campos para poder justamente criar justamente uma fundamentação para ter justamente uma resposta a contento nesse sentido, tá? E aqui nesse caso é justamente nesse sentido que eu quero dizer, tá? Um direito ele é bastante abrangente, ele é bastante discutível, né, em vários campos nesse sentido. Então, vocês podem encontrar autores que justamente, cada qual fundamentando da sua forma, né, que não, o direito do trabalho pertence ao direito público por causa dessas questões impositivas, né? Não, é um direito misto porque abrange tanto público como privado. Já é flexível porque pertence, né, essa flexibilidade na forma de contratação entre patrões e empregados. Só que a gente tem que adotar a linha de que sentido? Da maioria dos doutrinadores. E eles adotam, esses doutrinadores, esses pensadores, que o direito de trabalho pertence justamente ao direito privado por causa dessas menções que eu já citei agora há pouco para vocês nesse caso, tá? Então, a gente adota justamente a linha da maioria desses pensadores e cientistas da área em si, tá? Então, o direito de trabalho, eu acho que até outro professor, não sei quem for, já teria isso mencionado a vocês, pertence à grande área do direito privado por causa dessas situações de flexibilidade em frente às suas leis e normas. Tanto que, só para a gente poder fundamentar um pouquinho melhor essa situação, ela é, na verdade, ela é fruto do próprio direito civil, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, quando a gente não tinha a vara do trabalho aqui em Tangará, tá? As demandas trabalhistas eram tudo resolvido no Fórum Civil, tá? Então, ela veio já justamente da legislação do direito civil nesse sentido. Sendo que o direito civil pertence ao direito privado, então, nada mais justo também, né, por herança, que o direito do trabalho pertence justamente ao âmbito privado nessa situação também.
Então, muitas vezes a gente vai começar a discutir alguns assuntos aqui com vocês. Professor, mas eu vi um autor que abrange uma determinada situação de uma forma diferente. Perfeito, sem problema nenhum. Porém, tem que ver se isso é unânime, se isso, né, a fundamentação dele abrange justamente todas as colocações que a gente coloca à disposição de vocês aqui para vocês entenderem justamente o mecanismo de funcionamento dessas leis em si. Tá joia? Então, só para a critério de observação, essa forma de análise referente ao direito do trabalho pertencente ao direito privado, nessa condição aí. Algum questionamento? Não? Posso finalizar aqui, então, com um próximo assunto aqui com vocês? Por mim, tá tranquilo, professor. Beleza. Então, só para a gente poder dar sequência para tentar finalizar, mesmo porque daqui a pouco eu tenho outra aula com outra turma, tá? Então, eu vou falar um pouquinho sobre o princípio jurídico com vocês aqui, tá? Os princípios, né, ela, na verdade, é um molde para a elaboração da própria lei, tá? Então, ela vai servir como uma condição, né, de subsídio, na verdade, né, para a criação das regras de normas que devem ser, assim, cumpridas pelo próprio indivíduo de uma maneira geral, tá? Então, ela vai ter algumas características, né, que dão justamente uma moldura de elaboração da lei para poder justamente ser aplicado de uma forma mais obrigatória referente à sua condição. E esses princípios, né, como já foi falado também, a maioria delas existe na ordem constitucional, ou seja, existe na própria Constituição. E tem que ser o quê? Né? Tem que ser justamente seguida, à risca, as determinações dadas pela nossa Constituição, porque existem esses princípios de caráter constitucionais que lá se encontram. E um desses princípios, que fazem parte justamente da nossa Constituição, é a questão da supremacia, né, da Constituição em relação a qualquer norma criada dentro do nosso território, como eu falei agora há pouco. Tá? Então, toda e qualquer lei, ao ser criada, tem que ter embasamento constitucional, porque existe esse princípio da supremacia da Constituição em relação a qualquer norma criada nesse sentido. Tá? Caso não a cumpra de acordo com a Constituição determinante, né, essa norma pode se tornar o quê? Inconstitucional, ou seja, inválida nesse sentido, por causa dessa questão, né, voltada a esse princípio da supremacia da Constituição em relação às demais leis criadas nesse caso. Existe outra forma de princípio, por exemplo, o princípio da legalidade, né, também faz parte da Constituição. Diz o seguinte, que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Né? Então, tudo que se torna obrigatório para a gente cumprir tem tal embasamento dentro da nossa legislação, ou seja, dentro de lei. Caso contrário, não é necessário fazer esse cumprimento. Então, existe uma determinação que se impõe à nossa vontade, né, como regra de conduta, que faz a gente cumprir justamente as imposições que são demandadas ao nosso cumprimento nesse sentido, através desse princípio chamado princípio da legalidade. Podemos falar também daquele princípio da igualdade, né? Esse princípio também faz parte da Constituição, né, que diz, né, que todos são iguais perante a lei, né? Então, existe até a questão da simbologia do próprio direito, né, a questão da balança, né, que dá justamente essa questão da isonomia, da igualdade, que tem que prevalecer sobre qualquer aspecto nesse sentido. É outro princípio constitucional que faz parte justamente dessas condições. E assim vai, tá? Então, existe N situações, né, que deve colocar justamente antes de prevalecer a própria lei, que são esses princípios. E um dos princípios que também é inerente a nós, quer dizer, é próprio de cada um de nós, é o princípio da dignidade da pessoa humana, né? É um princípio bastante importante que faz parte também, inclusive, da nossa Constituição, porque a nossa Constituição é conhecida como Constituição cidadã, tá? Então, ela é voltada ao indivíduo, à própria pessoa, e essa questão da dignidade da pessoa humana é um princípio primordial para qualquer indivíduo em si, tá? Que tem que ser devidamente respeitado, quer dizer, são critérios mínimos, né, que devem prevalecer voltado ao sujeito, como a questão de saúde, educação, moradia, quer dizer, N fatores que faz justamente um conjunto de fatores que dá a condição de dignidade, né, voltada ao indivíduo. Lógico, essa questão da dignidade ela é mais expansiva, porque ela não permanece somente dentro do nosso território.
existe isso também voltado aqui ao âmbito externo também. Mas aqui ela já está aqui, atrelada dentro da nossa Constituição para a formação de normas voltadas justamente dentro dessa característica em si, tá? Então, a dignidade da pessoa humana é um desses princípios que justamente dá um valor absoluto, né? Inerente, ou seja, inafastável de cada um de nós, né? Que não permite nem a pessoa, né, renunciar a essa condição. Nós vamos trabalhar um pouquinho com vocês depois, mais à frente, vamos falar sobre dentro do Código Civil, na questão dos direitos da personalidade da pessoa, tá? Do indivíduo em si, que vai trabalhar justamente voltar na questão da respeitabilidade, voltada à dignidade, ao nome, à imagem, quer dizer, tudo isso faz parte desse conjunto da dignidade da pessoa humana para construir justamente o quê? A essência e o fim do Estado Democrático de Direito, né, voltado à formação desse princípio em si, tá, gente? Então, só para a gente poder concluir, vocês analisam justamente os vídeos que eu já coloquei a respeito disso, para vocês terem essa noção um pouquinho mais um pouquinho mais elaborada, para justamente nesse sentido também, tá? E existem obras também que eu vou colocar também dentro desses critérios, tá, sobre esses princípios, lá na nossa bibliografia. Quem quiser, né, analisar um pouquinho mais aprofundado a situação, fica lá à vontade também de pesquisar e estudar nesse sentido aí. Tá joia? Então, se alguma dúvida, pessoal, antes de eu finalizar? De boa por mim, professor. Tudo jóia, então? Por mim também. Beleza? Professor. Ótimo, então. Na próxima aula eu vou falar sobre a questão de normas, tá, gente? Propriamente dito, na questão das leis, tá? Então, a gente vai tentando já finalizar essa unidade 1 para a gente poder fazer a nossa primeira avaliação com vocês aqui. Tá joia? Pessoal, se ninguém tem nada a mencionar ou manifestar, então eu dou por encerrada a aula de hoje. Agradeço, então, a presença de todos vocês, tá? E que a gente possa, né, retornar na próxima aula, então, que todos tenham uma boa semana, muita saúde, então, tá? E que nos encontramos, então, na aula seguinte, na próxima semana. Ok? Boa noite, professor. Obrigado Boa noite, pela aula. professor. Boa noite, professor. Até a próxima. Então, tá joia, gente. Agradeço e boa noite a todos e até mais.